Quem te contou que adventista é cristão? Hein? Rodrigo Silva. Desculpa se eu vou pegar pesado, um monte de babacas, um monte de otários, que não conhecem nada de Bíblia. Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor, um lugar em que respondemos as suas perguntas teológicas, bíblicas, falamos sobre fé, respondemos questionamentos que estão voltados para a palavra de Deus, mas também fazemos reações a vídeos da internet, principalmente vídeos que resolvem acusar os adventistas, falar mal dos adventistas, né? E tem muita gente que sabe que isso dá engajamento, né? Falar mal de adventista deixa a pessoa, não sei, parece que dá visibilidade, né? Então, hoje eu vou responder um senhor, eu ainda não conhecia, mas aí fui pesquisar sobre ele, e aí descobri algumas coisas. Ele fala que os adventistas não são cristãos. Fica com a gente até o final desse vídeo, eu sei que você vai gostar dele. Bom, meus amigos, eu quero colocar aqui o trecho deste senhor, pastor Abílio. É Abílio? Deixa eu olhar aqui o nome do rapaz. Abílio. Eu vou colocar aqui um trecho do Abílio falando sobre os adventistas. Preste bem atenção. Os adventistas do sétimo dia não são cristãos. Existe um representante dessa denominação que eu respeito muito, que é um arqueólogo, historiador e teólogo, Dr. Rodrigo Silva, que defende a adventista do sétimo dia. Na visão do senhor, a adventista do sétimo dia é uma seita? Tu falou aí, doutor em quê? Devido aos seus estudos, né? Arqueologia, doutor em arqueologia, doutor em história, teologia, não é não? Doutor em teologia? Não é não? O senhor acha que ele não é... Rodrigo Silva, pode ser doutor para você. Rodrigo, com U, não é com O não. Rodrigo, vamos lá, continue. Para mim não. Por que não? Simples. Se ele estudou, fez um doutorado... Não, o que é doutor? Doutor é aquele que defende uma tese. Agora, defendeu a tese, não foi redarguido, mas redarguido por quem? Quem confrontou? Quem deu ok? Teólogo? Se Rodrigo Silva conhecesse as escrituras, se ele de fato conhecesse de Deus, logia, estudo ou tratado, teologia, estudo ou tratado acerca de Deus, ele não estaria numa seita, não estaria. Ele não seria pastor de uma seita. Ele é adventista do sétimo dia. E adventista do sétimo dia não é cristão. Os adventistas do sétimo dia não são cristãos. Os adventistas do sétimo dia não são cristãos. Quando o indivíduo não consegue lidar bem nem com a língua portuguesa, sai isso aqui, né? Mas vamos lá. Doutor em quê? Eu quero já de antemão dizer que eu não sou advogado do Dr. Rodrigo Silva. Eu conheço o Dr. Rodrigo Silva, já tive o privilégio de convidá-lo para fazer palestras em um evento que nós fizemos ali na Bahia, em Vitória da Conquista. Um evento fantástico, 3 dias que nós tivemos ali, um final de semana que nós tivemos ali em Vitória da Conquista, num encontro criacionista, foi um negócio assim fenomenal. O Dr. Rodrigo Silva dispensa que alguém fale por ele, não é? Mas como houve um ataque aqui à pessoa dele, bem como a igreja adventista, mesclando as duas coisas, eu me senti compelido, né, a trazer uma resposta a este senhor. Doutor em quê? Bom, eu tenho aqui o currículo Lattes do Dr. Rodrigo Silva, está disponível na internet, você pode pesquisar, quer saber as graduações, enfim, a área acadêmica do Dr. Rodrigo Silva está aqui. Graduação em bacharel em teologia, tá? Então o Dr. Rodrigo Silva, ele é formado, a faculdade que ele fez, primeira foi teologia. Do ano de 1988, eu tinha 2 anos de idade quando o Dr. Rodrigo Silva estava se graduando em teologia. Eu nasci em 86, em 88 a 92 ele já estava estudando teologia, quer dizer, o indivíduo não começou hoje, não é uma pessoa que começou hoje, tá? Então, de 88 a 92 ele cursou teologia. Em 93, no ano seguinte, ele já começou um mestrado em teologia, que foi de 93 a 96. Aí entra o ano de 97, que eu fico me perguntando,
Como que ele conseguiu? No ano de 97, ele começou uma graduação, uma nova graduação. Ele começou uma nova faculdade, que foi de 97 a 99, no Centro Universitário Assunção. Ele se graduou em filosofia. Ele começou em 97, terminou em 99, uma outra graduação, uma outra faculdade, tá certo? Mas em 97, ele começou também uma especialização. Em 97, ele fez a especialização em arqueologia, que foi de 97 a 98, na Universidade Hebraica. Mas em 97 também, ele começou um programa doutoral. Ele fez um doutorado em teologia, que foi de 97 a 2001, no Centro Universitário Assunção. Então, o primeiro doutorado dele, ele terminou em 2001, em teologia. Depois ele fez, em 2006 a 2008, o pós-doutorado. Viu, Abílio? Rodrigo Silva não é só doutor, não. Ele é pós-doutor. É acima, uma categoria acima do doutorado. Tem o doutorado, aí tem o pós-doutorado. Ele fez um pós-doutorado com ênfase em arqueologia pela Andrews University, aqui nos Estados Unidos, no Michigan. E, como se não bastasse, ele resolveu fazer outro doutorado, que foi... o pós-doutorado dele foi de 2006 a 2008. E em 2010, ele resolveu fazer outro doutorado, pela USP, uma universidade, acho que o senhor já deve ter escutado falar dela aí no Brasil. Eu acho que ela é conhecida no Brasil, né? A USP. Ele fez de 2010 a 2015 um doutorado em arqueologia. Então vamos lá, graduação ele tem duas: teologia, filosofia. Especialização em arqueologia. Depois doutorado em teologia, doutorado em arqueologia, e tem um pós-doutorado com ênfase na área de arqueologia, sem falar das escavações que ele fez em Israel, no Oriente Próximo ali, e do museu que ele fundou ali no NASF, uma referência na América Latina inteira. Eu estive aqui já 2 ou 3 vezes no Museu da Bíblia em Washington DC. E as pessoas que estiveram lá e que estiveram no Museu do Dr. Rodrigo Silva dizem que o Museu do Dr. Rodrigo Silva, o museu que ele fundou, está num nível muito elevado. Muito elevado. Para os padrões de um país como o nosso, que não é os Estados Unidos, um país de primeiro mundo, o museu que ele conseguiu montar tem um nível elevadíssimo. Pessoas que estiveram nos dois dizem, olha, não fica atrás não, coisa boa. Eu ainda vou ter o privilégio de ir ali no museu criado pelo Dr. Rodrigo Silva. Então, doutor em quê? Eu apresentei as credenciais aqui do Dr. Rodrigo Silva. Quer dizer, especialização em arqueologia, mestrado, doutorado, pós-doutorado, 2 doutorados, um pós-doutorado, 2 graduações, especialização, escavações em Israel. E aí vem esse que a gente não sabe nem quem é ele na fila do pão. Doutor em quê? Os adventistas não são cristãos. Que legal. Então, uma pessoa que mal consegue pronunciar bem as palavras, articular bem as palavras na língua portuguesa, trazendo uma concordância entre as palavras que não fira a língua portuguesa, vem falar que o doutor Rodrigo Silva é doutor em quê? Doutor em quê? Porque doutor, segundo ele, é alguém que faz uma tese. Então você fez uma tese, você é doutor. E aí tem que ser redarguido. E aí você deve estar me perguntando uma hora dessa, pastor, vale a pena? Vale a pena, né, responder? Vale para o bem daqueles que quem sabe estão aqui e pensando assim, mas por que tanta raiva dos adventistas, né? Por que falar mal assim de uma pessoa que é um destaque não apenas na Igreja Adventista? O Dr. Rodrigo Silva ele tem livre trânsito em todos os lugares por onde ele vai. O Dr. Rodrigo Silva ele faz podcasts e prega e dá palestras em igrejas evangélicas. Sabe por quê? Porque ele é uma pessoa polida, educada, entendeu? Aí eu fui tentar entender qual a raiva desse cidadão, porque ele disse que o Dr. Rodrigo não entende nada de Bíblia. Não entende nada de Bíblia.
E aí eu fui tentar entender por que tanta raiva do Dr. Rodrigo Silva. E aí eu descobri qual foi a razão. E a razão é essa daqui. Versículo 1. Alguém pode ler para mim? Se vire para mim explicar esse texto, filho, para ficar famoso. Tendo Jesus saído de casa naquele dia. Repete. Tendo Jesus saído de casa naquele dia. E aí? Estava assentado junto ao mar. Casa simples. Na beira da praia. Pastor, e essa casa, como foi? Como é que ele comprou? Com que dinheiro? Veja só. Aos 12 anos, segundo o historiador, Que historiador? Vamos lá. ele assumiu a carpintaria. A madeira virava uma mesa. Era um ano, mais ou menos, para entregar uma mesa e 4 cadeiras. É mesmo? Quer dizer, naquela época tinha mesa com 4 cadeiras e demorava um ano para a pessoa poder entregar uma mesa com 4 cadeiras? Qual é a fonte? Então ele diz aqui no vídeo que na época de Jesus havia mesas com 4 cadeiras e que demorava um ano para entregar a mesa com 4 cadeiras. Um ano, segundo o historiador. Que historiador? Qual é a fonte? Qual é a referência disso aqui? Vozes da cabeça do Abílio. Mas vamos continuar. Isso era na carpintaria de seu Zé, lá em Nazaré. Mas quando Jesus assumiu a carpintaria aos 12 anos, com a morte do pai adotivo, a coisa mudou. O cara chegava e dizia: você é o carpinteiro? Sou. E mesa? Ele falou: comigo mesmo. E cadeira? Deixa comigo. Entrega quanto tempo? Se for mais de um ano, ele não quer. Ele fez: o senhor que bota o prazo. Uns 7 meses dá para entregar. Eu falei: ei, tá atrasado. Vem amanhã. E com Jesus era assim, apareça. E aí, com os 12 anos, ele vai juntando, e comprou uma baita casa. Aonde? Na beira da... Vamos lá, por onde a gente começa aqui? Eu não quero entrar na discussão se Jesus tinha casa ou não tinha casa. Possivelmente Maria morasse em uma residência, em uma casa que Jesus, ou que o próprio José tivesse deixado como herança, né? Então havia sim uma residência, não sabemos, não há como a gente bater o martelo. Existem vários teólogos, que eu já vi outros vídeos do Abílio, mas aqui eu provo que ele tinha uma casa de praia, e aqui a gente já vai falar sobre esse anacronismo, mas existem vários teólogos, vários não adventistas que falam que essa possivelmente era a casa de Pedro. Por exemplo, eu tenho aqui o comentário bíblico do Novo Testamento de Wiersbe, que diz o seguinte: a casa podia muito bem ser a de Pedro, pois toda a cidade sabia onde ficava. Comentário bíblico de Beacon, volume 6, diz assim: como Mateus indica, Cafarnaum agora havia se tornado a cidade do Senhor e seria sua base de operações durante todo o seu ministério na Galileia. Quando Jesus voltou, soube-se na comunidade que ele estava em casa, possivelmente a casa de Pedro. Comentário bíblico expositivo do Novo Testamento de Mateus a Gálatas diz o seguinte: não sabemos ao certo se esse acontecimento ocorreu na própria casa de Jesus, e ele estava em casa, ou na casa de Pedro. Então, a possibilidade que pudesse ter sido na casa de Jesus ou na casa de Pedro. Comentário bíblico de Matthew Henry, volume 5, uma publicação aí das Assembleias de Deus, né, da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, e diz o seguinte: o grande fluxo de gente que o procurava, embora ele estivesse em casa, na pequena casa de Pedro, ou em algum alojamento que tivesse conseguido, ainda assim as pessoas vieram até ele, assim que souberam de sua presença em casa. Então, esse comentário aqui, publicado pela própria Igreja Assembleia de Deus de Matthew Henry. Então, eu quis não mostrar aqui teólogos adventistas para não dizer, é coisa de adventista. Pastor, então o senhor está afirmando que Jesus não tinha casa? Não estou afirmando isso não. Jesus poderia ter, como disse, uma casa onde Maria morava, não é? A sua mãe, poderia ter sido deixada pelo próprio José, como já mencionei. Agora,
Olha o anacronismo. Quando ele pede o rapaz para fazer a leitura, e soube-se que estava em casa. Então ele chega à conclusão de que é a casa de Jesus. Vou te dar o benefício da dúvida, pastor. Vamos esquecer esses teólogos todos aqui. Não era a casa de Pedro, não. Era do próprio Jesus, porque Mateus 13, porque Mateus assim, porque os discípulos vão seguir Jesus. E onde você mora, vem ver, estava em casa e tal. Eu conheço os textos. Eu vou te dar o benefício da dúvida e digamos que era a casa de Jesus. Aí você diz assim, eita, casa simples, uma casa de praia. Isso aqui é um anacronismo. Um anacronismo de um nível tão... que chegar a gente fica assim... Uma coisa, pastor, é você ter a visão de uma casa de praia nos nossos dias, que... O que é uma casa de praia? Diga, fulano tem uma casa de praia. Você já imagina o quê? Uma mansão, uma casa muito boa, de veraneio, onde o indivíduo vai para passar férias, para... Na época de Jesus, se o senhor pesquisasse um pouquinho, o senhor saberia que casa de praia era de pescadores. As casinhas que ficavam próximas à praia eram casas de pessoas simples, de pessoas humildes. A propósito, Cafarnaum, assim como várias outras cidades ali de Israel, ficavam próximas ao Mar da Galileia, né, que é o Mar de Tiberíades, ou Mar Mediterrâneo. Isso não significa que o fato de alguém morar numa cidade como, sei lá, Cafarnaum, ele já tem uma casa de praia que é uma mansão, como você colocou no vídeo. E o meu ponto principal não é nem esse. Eu acho que o ponto principal aqui nesse vídeo foi a forma leviana com que o pastor apresentou Jesus Cristo. Como que ele conseguiu uma casona dessa de praia, né? Casa de praia lá, ei, casarão, né? Casa de praia. Como foi que Jesus conseguiu esse casarão, essa casa de praia? Aí o pastor diz assim, havia ali Jesus com 12 anos, assume a carpintaria, segundo o historiador, com 12 anos, eu queria saber quem foi esse historiador. Mas beleza, Jesus com 12 anos assume a carpintaria de seu Zé, como ele chama, porque aos 12 anos de idade, eu me lembro de Jesus ter ido ao templo com Maria e com José, tanto que ele se perde ali, aos 12 anos. Mas nessa época, segundo o Abílio aí, e segundo o historiador, José já tinha morrido. E aí então, Jesus herda a carpintaria de seu Zé. A maneira como ele se refere a José, o pai de Jesus. Aí ele diz que demorava 1 ano para fazer uma mesa com 4 cadeiras. Onde ele pegou essa fonte, a gente não sabe. Né? Vozes da cabeça. E aí, de repente, ele chega à seguinte conclusão. Depois de 1 ano, chegava ali uma mesa com 4 cadeiras, mas com Jesus era diferente. Ele, com 12 anos, assume a carpintaria e chega um indivíduo lá, eu quero fazer uma mesa com 4 cadeiras. Agora, se for 1 ano, eu não quero. Nada, aqui 1 ano. Então, em quanto tempo você faz? 7 meses? 7 meses. Passa aqui amanhã. Ué, passa aqui amanhã? É. E aí ele chega à conclusão. Qual é a conclusão? Que Jesus fazia assim, ó. Apareça! E aparecia a mesa. Uau! Que legal, hein? Aí o que ele foi fazendo? Vendendo mesa e cadeira, mesa e cadeira, mesa e cadeira. E era assim. Cada dia, né? Se ele fazia apareça, passa amanhã, apareça, passa amanhã, apareça, passa amanhã. Ele juntou e comprou uma baita casa de praia. E o problema é o Dr. Rodrigo Silva, entendeu como é que é o negócio? Os adventistas não são cristãos. Você tá percebendo aqui a coisa, não? Dá pra você... Você consegue? Ou é só eu que quando assisto um negócio desse fica assim... Bom, e é dentro desse contexto que o Dr. Rodrigo Silva, em uma palestra que ele estava fazendo na Assembleia de Deus, ele diz, olha gente, não vamos forçar o texto, esse negócio de dizer que Jesus fazia apareça e aparecia, e que Jesus tinha uma mansão, uma casa de praia, então não força o texto. Ele nem citou nome, mas o recado foi dado, e o rapaz aí ficou brabo, né? Ficou bravo, e aí é dentro desse contexto que eu acho que ele pegou um ranço do Dr. Rodrigo Silva, né? Mas curiosamente, esta fala do Abílio não teve assim uma boa aceitação.
esta fala dele não sofreu repúdio apenas do Dr. Rodrigo Silva em uma explanação sua, mas várias pessoas inteligentes da Assembleia e de várias igrejas também disseram, não, peraí, tem um negócio errado nessa fala do pastor aí. Calma aí, vamos devagar. E aí em um podcast no Fuxico Gospel, eu acho, ele foi confrontado por um rapaz ali que diz, olha, eu não quero também debater com o senhor se Jesus tinha ou não tinha casa. O ponto não é esse, mas como Jesus conseguiu o que você disse que era uma mansão, né, uma casa lá na beira da praia, uma eita casa, né, uma casa de praia, e Jesus conseguiu dizendo, apareça, apareça, apareça. E aí eu disse, rapaz, eu queria ver a explicação dele para esse apareça aí. Vamos lá, vamos assistir a explicação dele aqui. Carpinteiro faz o quê? Agora, eu sendo Jesus, eu vou ter o trabalho. Aonde é que está o erro de dizer, apareça uma mesa? Oh, isso aí é mágica. Que mágica? Então, ele disse, apareça a terra, então foi mágica? Ele pegou a terra e fez um homem. Foi mágica? Pelo amor de Deus. Milagre agora virou... Mas está na Bíblia? Não está na Bíblia, mas eu creio. Sou eu que acredito. E aí? Onde é que tem a heresia? Ele fez aparecer Eric. Aí. Isso não é milagre, não? Você entendeu a lógica do argumento, o nível do argumento aqui? Olha só. Deus disse, apareça a terra, apareceu. Apareça a luz, apareça as coisas, apareceu. Ele não pode dizer apareça a mesa? Ele pode. Então, qual é a diferença? Bom, a diferença é que na Bíblia está escrito que ele disse apareça a terra, mas não está escrito que ele disse apareça mesa. Ah, mas eu creio assim. Não está escrito, mas eu creio assim. E tu vem falar de Rodrigo Silva? Quer dizer, você não somente crê, mas fala uma baita de uma heresia dessa lá, no púlpito, dizendo que Jesus usou do seu poder para ganhar dinheiro, fazia um monte de milagre, aparecendo mesa para ganhar dinheiro e depois comprou uma mansão na praia, uma baita casa na praia, baseado em quê? Na sua ideia, na sua cabeça, nas suas conjecturas, nas vozes que você tem na sua mente. E depois vem dizer que é o Dr. Rodrigo Silva que não é cristão. O cara acrescenta coisa aqui na Bíblia e depois vem dizer que o Dr. Rodrigo Silva não é cristão. É sério. Os adventistas não são cristãos. É isso mesmo? Tá onde escrito? Quer dizer, chega ao nível de outras pessoas que são inteligentes, são pensantes, né? Que não são adventistas, mas são inteligentes. Peraí. Isso aqui não tá na Bíblia. Não, ele admite, não tá não. É a minha crença. Eu creio assim. Certo, mas você não pode acreditar em uma coisa que não está na Bíblia, pregar do púlpito, dizer que foi assim, porque tem um monte de pessoa ali que vai acreditar nisso. Não, Jesus realmente fazia assim, apareça, e aparecia as coisas. E ele foi ganhando dinheiro com isso. Olha, quer dizer, Jesus fazendo milagre para ganhar dinheiro. Já com 12 anos de idade ele aprendeu. Eu sendo Jesus eu ia ficar lá fazendo trabalho. Eu dizia logo, apareça e vendia e ganhava era dinheiro. Uau. Mas aí ele resolveu gravar um vídeo pessoal para falar do Dr. Rodrigo Silva. Olha o que ele disse. E agora ele veio falar, né, que eu estava forçando a Bíblia, que a Bíblia não diz que Jesus era carpinteiro. E eu estou dizendo que você não é cristão. Eu, pastor Abílio Santana, estou dizendo que você é whiteista, seguidor de Ellen White. Quem te contou que adventista é cristão? Hein? Rodrigo Silva. Se Jesus não tinha casa, destrói esses versículos bíblicos. E eu vou lhe fazer um pedido. A procurar conhecer as Escrituras. Aceite Jesus como seu Salvador. Rodrigo Silva. Conheço as Escrituras. Prego o Evangelho de Cristo Jesus há quase 41 anos. Sou pai de pastores, tenho 2 filhos pastores, presido uma igreja em Salvador, por infinita misericórdia de Deus. Estou um dos vice-presidentes da Convenção do Estado. Aí vem um whiteista
Dizer que meu Jesus não tinha casa. Vai procurar uma bacia de roupa para lavar. Tu conhece Bíblia onde, Rodrigo Silva? Tu conhece Bíblia onde? Ou Maria vai com as outras? Ah, eu sou mestre. Mestre em quê? Ah, eu sou doutor. Doutor em quê? Diga que você apresentou uma tese. Então, eu sou doutor. Eu tenho um doutorado. Defender tese. Toda tese que é defendida sem confronto, ela desce. Quem para leigos fala, de leigo tira-se aplausos. O meu Jesus tinha casa. E boa! O meu Jesus tinha casa e boa. Ah, porque ele disse que Jesus falava, apareça, e aparecia cadeira, aparecia mesa. Amigo, conjectura não é heresia. Não é heresia. Eu não duvido que o meu Deus possa fazer milagres. Eu não. Um Deus que diz, haja terra. Não pode dizer, haja uma cadeira? Larga de ser abestalhado, rapaz. Um Deus que diz, haja terra. Não pode dizer, haja uma mesa. Aonde é? Quer dizer que isso aí é mágica? Milagre agora virou mágica? Desculpa se eu vou pegar pesado. Um monte de babacas. Um monte de otários. Que não conhece nada de Bíblia, querer dizer que Jesus não faz milagre. Para que tá feio. Você viu o nível aí? O caba tá nervoso, né? Até xinga, né? Chama os outros de otário, de babaca, umas palavras assim, bem interessante para um pastor. Mas é bem interessante que ele diz assim, que o Dr. Rodrigo Silva não entende nada de Bíblia e que ele não acredita que Jesus faz milagre. Você consegue perceber a disfunção que existe ali? Dá para perceber em que momento foi dito que a gente não acredita que Jesus faz milagre. Em que momento o doutor Rodrigo Silva diz, Jesus não faz milagre? Quer dizer, se eu não acreditar que Jesus disse, apareça a mesa, apareça a cadeira, então você é um babaca, é um otário, que não acredita que Jesus pode fazer milagre. Assim fica fácil, né não? Eu acrescento coisas ali na Bíblia, e digo, é só dizer, se você não acredita nisso, você não acredita que Jesus pode fazer milagre, para que tá feio. Olha só que coisa, olha que ideia. Então, eu lembro de Jesus fazer aparecer uma moeda na boca do peixe. Só que a Bíblia diz que Jesus fez aparecer a moeda na boca do peixe. Mandou lá Pedro ir pescar e tirou a moeda lá na boca do peixe. Mas a Bíblia diz que ele fez isso. Quando a Bíblia não diz, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Onde a Bíblia silencia, sua imaginação não serve de substituto. Onde a Bíblia silencia, a sua imaginação não serve de substituto. Mas a imaginação dele, aí ele vem, se contorce todo na cadeira, se ajeita para cá, para lá e diz, conjectura não é heresia. Ah, não. Não. Eu pegar e dizer que Jesus fazia apareça a mesa, apareça a cadeira, vendia, foi juntando um monte de dinheiro para depois comprar uma casa boa, uma baita casa. Isso não, tá tudo certo. Errado é se a gente achar que a gente falar contra isso. Que se o doutor Rodrigo Silva disser, não, isso aqui é forçar o texto, é porque você não entende de Bíblia. Vamos ver quem é que entende mesmo de Bíblia? Você não entende de Bíblia e você não acredita que Jesus pode fazer milagre. Ele disse haja terra, por que ele não pode dizer haja cadeira? Quer dizer, olha que nível é um negócio assim tão estranho, porque é como se uma coisa estivesse confrontando com a outra. Ou você acredita que Jesus disse haja cadeira, haja mesa, ou então você não acredita que Jesus pode fazer milagre. Como é que Jesus pode ter dito haja terra se ele não disse haja cadeira e haja mesa? Percebe? Para que Jesus tenha dito, haja terra, haja céu, haja todas as coisas, você tem que acreditar também que Jesus disse, haja cadeira. Porque senão você não acredita que Jesus fez milagre. Ora, você não conhece de Bíblia, você não acredita que Jesus pode fazer milagre, para que já tá feio. Esse é o nível daquele que diz, olha, os adventistas não são cristãos. Entendeu? Então, é bem interessante a gente ver esses ataques
gratuitos que a Igreja Adventista recebe, bem como seus teólogos, arqueólogos, doutores, não é? Simplesmente por pessoas assim, que falam as bobagens lá do púlpito, bobagens que são confrontadas pelos próprios da fé dele, por pessoas que têm inteligência e dizem, não, peraí, isso aqui é forçar o texto, isso aqui não está na Bíblia. Então, mais uma vez, não é a discussão se Jesus tinha casa ou não tinha casa, isso aí não é muito relevante, porque não foi essa a tônica do Dr. Rodrigo Silva na resposta que ele deu. Agora, dizer que Jesus falava, apareça com esse dinheiro e juntando dinheiro para comprar uma baita casa de praia, esse anacronismo e essa forçação, a forçação não, este acréscimo às passagens bíblicas, aí ele vem, depois o camarada vem dizer que você acredita nas coisas que Ellen White falou, coisas que Ellen White falou que não estão na Bíblia e coisa e tal. Qual é a moral que um cidadão desse tem para falar de Ellen White? Me diga aí. Qual é a moral que ele tem para falar de Ellen White? Dizer assim, o Ellen White falou isso aqui, mas não está na Bíblia, né? Nós acreditamos em Ellen White como uma profetisa, mas o indivíduo ele tem coragem de dizer que Jesus falava por aí, apareça a mesa, apareça a cadeira. Está na Bíblia? Não, mas é a minha conjectura, eu tenho o direito de acreditar assim. E se você não acredita, cuidado que você não aceita que Jesus pode fazer milagres. Bom, chegamos ao final desse vídeo, eu quero que Deus abençoe você, espero que esse rapaz ele seja um pouquinho mais calmo aí na hora de falar as coisas, né? Não precise ficar xingando, nem perdendo a compostura desse jeito, porque isso aqui não parece um pastor falando, não. Eu achei bem estranho mesmo a forma como ele falou, como ele xingou. Eu achei bem estranho mesmo. A forma como ele refere-se ao próximo é um negócio assim, tá bem distante do manso e humilde de Nazaré, o Senhor Jesus Cristo.